Estamos começando a série Os Nomes de Deus e hoje vamos mergulhar no primeiro nome de Deus revelado na Bíblia, Elohim. Se você abrir sua Bíblia agora, o primeiríssimo versículo, em Gênesis 1:1, a terceira palavra que você vai ler no original é Elohim. Você vai ver que este nome esconde um segredo que une a fé e a ciência de uma forma que você nunca viu. Nós vamos entender o significado no hebraico, como esse nome é usado na Bíblia, como ele aparece no Novo Testamento e o que isso muda na sua vida. Vamos lá? Então vamos ao texto base? Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. No hebraico, o texto diz: Pareshit Elohim bara et hashamayim et aratz. Perceba que a palavra usada para traduzir Deus aqui é Elohim. E observe algo muito importante. O verbo barar, criou, está no singular. Isso vai ser fundamental para entendermos o significado desse nome. Vamos começar pela parte técnica, mas de forma simples. Elohim vem da família de El. El significa Deus. Esse termo El carrega a ideia de Deus forte, Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Ele aparece em outros nomes, como El Shaddai, El Elyon. Então, em Elohim, nós temos El, que é igual a Deus, e a terminação in, que indica plural no hebraico. Aqui precisamos ter muito cuidado. Esse plural não quer dizer que existem vários deuses. Esse aqui é o que chamamos de plural de majestade ou plural de intensidade. E a ideia não é quantidade e nem grandeza. No português é como quando dizemos meus parabéns, meus sentimentos. Não são vários parabéns ou vários sentimentos. É uma forma intensa e respeitosa. Nesse contexto, é como se Deus estivesse dizendo: eu sou um, mas sou tão grande e poderoso que o singular não me cabe. Ele é a plenitude de todo o poder concentrado em um só ser. E lembra lá no início, quando eu falei do verbo parar, criou, ele está no singular. Se fossem vários deuses, o texto diria criaram, mas a Bíblia diz Elohim criou e não Elohim criaram. Sempre que Elohim se refere ao Deus de Israel, os verbos vêm do singular. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Elohim, plural na forma, unidade na ação. Sempre que o nome Elohim aparece, Deus está sendo revelado como Criador e Soberano. Antes de Deus ser apresentado como pastor, provedor ou curador, ele é apresentado como Criador. Elohim é o Deus que cria, que sustenta e governa. Um ponto muito importante. A Bíblia usa a palavra Elohim em sentidos diferentes. Não é a palavra sozinha que define o significado, é o contexto. Deixa eu te dar um exemplo simples de hoje. Pensa na palavra banco. Banco da praça é uma coisa. Banco onde você guarda dinheiro é outra. A palavra é a mesma, mas o significado muda conforme o contexto. Com Elohim acontece exatamente isso. A palavra é a mesma, mas o sentido muda conforme o contexto. E a própria Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Primeiro, e na imensa maioria das vezes, Elohim se refere ao próprio Deus. Aqui não tem dúvida, não tem discussão. É o Deus único, criador, soberano, como em Gênesis capítulo 1. Mas a Bíblia também usa essa palavra em sentidos diferentes, sempre deixando isso claro pelo contexto. Em alguns textos, Elohim não está falando de Deus, mas de autoridade. Por isso, em passagens como Êxodo 21, Salmos 82, a palavra Elohim é aplicada a juízes. Não porque eles sejam deuses, mas porque eles exercem autoridade delegada por Deus. Agora, em outros textos, o contexto muda mais uma vez. Quando a Bíblia está falando do mundo espiritual, Elohim pode se referir a seres celestiais. É o caso de Salmos 8, onde algumas traduções, e no Novo Testamento, traduzem esse termo como anjos. Mais uma vez, o sentido
não vem da palavra isolada, mas do ambiente espiritual do texto. É, ainda existe um último uso importante. Quando a Bíblia fala das nações e dos seus cultos, ele usa a palavra Elohim para se referir aos deuses pagãos. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, quando lemos outros Elohim, o texto está falando de ídolos. Não porque sejam deuses de verdade, mas porque era a palavra comum usada para deuses naquela cultura. Então, sempre que você encontrar a palavra Elohim na Bíblia, a pergunta não é quantos deuses. A pergunta certa é em que contexto essa autoridade está sendo mencionada. A palavra é a mesma. O contexto é que revela o sentido. A Bíblia científica, proposta por Bispo Rodovalho, em diálogo com Gerald Schroeder, traz uma reflexão interessante. Ela afirma que Elohim nos aponta para Deus, usando a própria natureza para criar, fazer e formar a vida. Da explosão de energia do Big Bang até o aparecimento de Adão. Elohim, portanto, é o Deus Todo-Poderoso interagindo com o mundo físico. Deus em ação por meio das forças da natureza e das leis naturais que foram criadas por ele. Sintetizando, Elohim é o Deus Todo-Poderoso, ativo e no controle da natureza. Isso não substitui a fé, é um diálogo entre fé e ciência. Entender Deus como Elohim fortalece a fé, porque você para de medir Deus pelos seus limites. Se ele é o Criador, ele também é o sustentador. Se ele governa o universo, ele pode colocar ordem no seu caos. Quando a vida parecer sem forma e vazia, como em Gênesis, o caminho não é negar a dor, mas lembrar: existe um Deus que cria ordem. Chamar por esse nome é declarar: a autoridade suprema está no comando. O Deus que sustenta galáxias com uma palavra pode sustentar você hoje. Se você gostou, dá uma olhadinha no nosso site, no material, deixa seu comentário e até a próxima aula, onde estudaremos sobre Yahvé. Valeu!